jovens e crianças todos, abrirem as vossas Bíblias, você que trouxe a tua Bíblia, a tua espada. A palavra de Deus diz lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 10 em diante, que nós devemos tomar a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Amém, igreja? O crente sem espada, amém, ele está vulnerável. Amém? O crente sem a palavra, sem espada, eu pergunto, como ele vai ganhar contra o diabo? Porque o que vence o diabo, meu irmão, o que joga o diabo por terra, não é sal grosso, rosinha, tijolinho, paninho, fruinha, nada disso. O que vai fazer com que o diabo caia por terra é a nossa oração, o nosso jejum e o nosso revestimento espiritual. Abra o teu coração e vamos todos juntos abrir as nossas Bíblias. Em nome de Jesus, no livro de Gálatas, capítulo de número 5, amém? Uma palavra que Deus vai trazer para nós aqui nesta noite, amém? Espero que você abra o teu coração e compreenda e tome posse daquilo que Deus tem para nós nesta noite, em nome de Jesus, amém? Nós vamos aqui falar, amém? Deus usa nós pela misericórdia dele, amém? Muito ali para falar sobre o pecado, porque nós temos que denunciar o pecado, meu irmão. Não é tempo de passar a mão na cabeça do povo, é tempo de pregar a justiça de Deus. E quando se fala de justiça de Deus, é pregar contra o pecado, contra a iniquidade, é para pregar contra o mal que leva o ser humano, o homem e a mulher, para a ruína do inferno, para a ruína da perdição. Jesus ele diz: eu vim para os pecadores, amém, chamá-los para o arrependimento. Eu pergunto, como haverá arrependimento no coração se não ouvir, se não souber o que é pecado, o que não é? Como a pessoa, amém, vai se arrepender do mal que ela não sabe? Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então nós temos que pregar, irmão. Se uns deixam de pregar, se muitos se acovardam de pregar, nós temos que cumprir o nosso chamado, pregar a justiça de Deus. Não importa se vão aceitar, não importa se vão olhar com a cara feia. Lembra a palavra que Deus trouxe para nós alguns cultos passados, quando Deus levantou Ezequiel, Deus deu a ordem para ele: vá, e tudo quanto te mandar falar, você tem que falar. Você não vai, vou te lançar, vou te enviar no meio de escorpiões, no meio de um povo maldoso, no meio de um povo pecador. Tu não temas a cara feia do povo, tu não temas as palavras que sairão da boca do povo, mesmo que sejam sarsas, mesmo que sejam espinhos. Não temas e pregue a minha palavra. Não temos que temer, irmãos. Nós não temos que temer. Nós não podemos nos amedrontar, nos acovardar. Nós temos que pregar a justiça, temos que pregar a palavra. E assim, com certeza, aqueles que são de Deus, como o próprio João diz, quem é de Deus vai ouvir e vai guardar as palavras de Deus. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Como Deus pela misericórdia sempre nos usa para pregar sobre os frutos da carne, sobre as obras da carne, hoje Deus vai nos ensinar um pouco mais sobre os frutos do Espírito. Meu irmão, minha irmã, como Deus sempre nos usa para falar, as pessoas, é simples, é muito fácil as pessoas falar. Há um ditado que diz: quem tem boca fala o que quer. Então as pessoas vão dizer o que querem, o que pensam, amém? Enfim, o ser humano tem a liberdade de expressão, independente, meu irmão. Mas quando se trata das coisas espirituais da parte de Deus, nós temos que, amém, abrir o nosso coração e entender que não é do jeito que nós pensamos, não é do jeito que nós queremos, e muito menos do jeito que a gente quer. É sim do jeito que Deus quer, do jeito que Deus pede. Diz a palavra que Ele é o Senhor, nós somos servos, e o servo está para servir e não para ser servido. Pois você vê a multidão de crente querendo ser servido por Deus. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. E muitas vezes, irmãos, colocam Deus na parede, achando que Deus é um garçom, achando que Deus está pronto para atender os seus pedidos. O povo acha que Deus é um gênio da lâmpada mágica que faz os pedidos e Ele vai e faz. Não, o nosso Deus, Ele é fiel, justo e verdadeiro. Ele quer ser adorado, Ele quer ser servido, e para nós servir a Ele, tem que ser do jeito dele. Glórias a Deus. Então muitas vezes se fala muito, como nós estamos ouvindo falar, a mídia bombardeando, nas escolas, nas ruas, nos outdoor. O que mais se fala hoje é do tal mosquito da dengue, amém? Que está trazendo as pestilências, que está escrito na palavra, que está trazendo, meu irmão, as pestes, são as doenças que estão matando vidas. Você vê nos jornais, você vê, meu irmão, as pessoas falando, está matando crianças, está matando adultos, você não escolhe a idade. Então muito se fala em combater, presta atenção, muito se fala em combater, muito se fala em prevenir, né? De não deixar água
parada, não deixar recipiente ali com água parada. Mas muitas vezes o povo fala tanto, mas o povo não faz a sua parte. Aquele que mais fala, você vai na casa dele, está lá um pneu cheio de água, está lá um copo, uma garrafa cheia de água. Muito se fala, mas pouco se faz. Pouco se faz. E a mesma coisa na igreja, é a mesma coisa no meio cristão. Muito fácil falar. O Espírito está comigo, eu estou com Deus, olha, eu caminho com Jesus, eu ando 24 horas em Espírito, eu caminho, eu vivo em Espírito. É muito fácil falar essas palavras. Difícil é nós olhar para dentro de nós e ver se realmente estamos de acordo com a palavra de Deus. Porque quando a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, que cada homem deve examinar a si mesmo, eu entendo que essa palavra não somente traz, meu irmão, no dia da Santa Ceia, não é somente porque a palavra não, ela se renova a cada dia em nossas vidas, em nossos corações. Então quando eu olho para essa parada, eu vejo Deus falando no nosso coração. Se examina todos os dias. O cristão, ele tem que se examinar, ele tem que olhar para dentro de si e ver como está a tua vida espiritual. Porque muitas vezes falamos, eu vivo, eu ando. Então para nós provarmos que realmente andamos e vivemos Espírito, nós temos que provar os frutos do Espírito. Nós temos que mostrar para as pessoas, nós temos que mostrar para a sociedade, nós temos que mostrar, irmãos, para os irmãos, para a igreja, para Deus, ou até para o próprio diabo, porque a Bíblia diz que ele é o nosso acusador. Ele vem nos acusar, ele vai diante de Deus e fala, olha, aquele teu servo, aquela tua serva, ele diz que vive, mas não vive. E nós temos que viver, irmão, para não sermos envergonhados diante do nosso inimigo. Porque a Bíblia diz, o fruto do Espírito são vários pontos, são vários pontos a qual nós devemos olhar para essa palavra e ver se realmente estamos vivendo essa palavra, se estamos tendo os frutos. Porque uma árvore, meu irmão, que ela não produz fruto, o próprio Jesus ele fala, será lançada e cortada, lançada no fogo, cortada e lançada no fogo. Então, quando a palavra de Deus diz para nós que nós temos que gerar frutos, pensamos no que? Vou evangelizar, ganhar vidas, eu preciso dar frutos. Sim, Deus ele quer esses frutos, irmãos, mas antes da gente ganhar os de fora, nós temos que nos consertar. A igreja para ir a campo, e ela tem que se preparar. O povo para ir a campo, para salvar, para tirar as vidas das mãos do diabo. Nós precisamos estar preparados, porque como Deus falou para Ezequiel, olha, eis que vos envio no meio de escorpiões, do povo pecador. Olha, cuidado para que você não se envolva e seja rebelde como eles. Então muitas das vezes não estamos preparados, pensamos que estamos, porque muitas vezes entramos na igreja, aceitamos Jesus, largamos o cigarro, a bebida, a droga, já achamos que já somos crentes. Não, nós temos que prosseguir em conhecer a Deus, em fazer a vontade dele. A cada dia que passa, nós temos que nos purificar, a nossa vida, o nosso coração, para estarmos de acordo com a vontade de Deus. Ser cristão, irmãos, não é simples. Eu fico muitas vezes admirado, olhando que muitos pastores, estão conversando com o rapaz hoje lá no trabalho, muitos pregadores pregam a palavra, faz um culto, arrasta multidões, e no final do culto existe um apelo, e naquele apelo é dito, olha, quem quer aceitar Jesus. E muitas vezes a pessoa está ali necessitada, sim, ela precisa procurar a Deus, e muitas vezes ela levanta a mão, ela vem à frente, ela faz a confissão de fé, e muitas vezes o pregador diz, esse já está salvo. Verdade. Olha, irmão, que bens, igreja, quantas vidas, conta obreiros, 1, 2, 3, 100 vidas aceitou Jesus, 100 vidas estão salvas. Não, elas deram o primeiro passo. Verdade. Elas não estão salvas. Existe uma caminhada, hein, irmãos? Existe, meu irmão, um prosseguir. Existe, meu irmão, um caminho, amém, a qual ela vai, ela começou, ela entrou, mas ela precisa percorrer esse caminho. E o primeiro ponto é a renúncia. É você reconhecer que esse mundo nada tem de bom para nos oferecer, e nós começar a despojar do pecado, nós começar a despojar da iniquidade. Isso é fase de libertação. Você larga o cigarro, a bebida, a droga, e aí você começa a entender qual é a perfeita vontade de Deus. Aleluia. E quando nós entendemos, e quando nós nos abstemos do pecado, nós não temos que bater no peito e dizer que estamos
largamos a mentira, o palavrão, achamos que já estamos salvos, pensamos que já estamos 100%, que já somos espirituais, que já andamos e vivemos 24 horas em espírito. Para nós chegarmos à conclusão que estamos vivendo e andando em espírito, nós olhamos um pouco para esta palavra de Gálatas capítulo 5, versículo 22, e vamos ver se estamos encaixados, ou se nós encaixamos dentro daquilo que Deus fala, que para ter o espírito, meu irmão, tem que mostrar os frutos do espírito. Aleluia. E nós sabemos que a palavra de Deus diz, começa dizendo sobre o dom supremo, que é o dom do amor. Primeiro, apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a dizer, mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor. A Bíblia diz que todos os dons, meu irmão, passarão, profecia, revelação, mas o único que irá permanecer é o dom do amor. Porque a Bíblia diz, sem o amor de nada vale. Se nós não tivermos o amor, nós não vamos, meu irmão, alcançar o céu. Se nós não tivermos o amor em nosso coração, o amor verdadeiro de Cristo em nossos corações, vai ser tudo em vão. Você pode ter largado a bebida, você pode ter lutado contra a tua droga, contra o teu pecado, contra a prostituição. Irmãos, nós temos que ter o dom supremo, que é o dom do amor. Se temos o amor, meu irmão, pode ter certeza que teremos tudo da parte de Deus. Mas se nós não tivermos o amor, nós vamos lutar, e não vamos conseguir chegar no céu. Porque a Bíblia diz para nós, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, aleluia, aleluia, e os que são de Cristo, estes crucificaram a sua carne com as suas paixões, com os seus desejos e as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, também devemos andar em Espírito. A partir do momento que eu passo a andar em Espírito, meu irmão, eu tenho que produzir o fruto do Espírito. A partir do momento que eu ando em Espírito, eu tenho que mostrar para todos que realmente as pessoas olham para mim e vão ver que realmente eu tenho o Espírito Santo de Deus, através do quê? Dos frutos que eu passo a produzir. E Paulo começa a dizer, usado grandemente pelo Espírito Santo de Deus, colocando alguns pontos, algumas bases, alguns, meu irmão, a qual ele diz, o fruto, mas o fruto do Espírito é amor. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 em diante, ainda que eu falasse a língua dos homens, ou até que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino que retine, seria em vão. Ainda que eu chegasse na igreja, ele diz, ainda que eu profetizasse, ainda que eu tivesse todo o conhecimento de todo o mistério, que eu chegasse aqui na igreja, irmão, e profetizasse, Deus me usasse e ali revelasse o profundo e oculto, e as pessoas se admirassem ali pela forma que nós estamos usando. Se eu não tiver o amor na minha vida, isso não adianta nada. Eu posso ser usado por Deus, usado, irmãos. Ser usado por Deus não nos dá a garantia, a certeza de estarmos salvos. Não garante, porque então você vê, Deus usou até o jumento, um animal irracional. Então, isso não é a prova, isso não é certeza. A certeza que nós teremos, que nós estamos caminhando para o céu, é quando nós colocamos nossa vida e a Bíblia do lado. A certeza que nós estamos caminhando, porque a certeza e a garantia de salvação ninguém tem, enquanto não entrar nos céus pela porta. Tem muitos crentes dizer, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que no céu o meu lugar está garantido. Mentira, porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. As palmas à cabeça. Glórias a Deus. Então, irmãos, o que Deus começa a pedir para nós, cristãos, que abandonamos o pecado, que abandonamos a concupiscência, Deus começa, meu irmão,
uma cartilha, uma palavra dizendo: mas o primeiro fruto que você deve buscar é o amor, porque se você não tiver amor por Deus, pela obra de Deus, pelo teu próximo, você não conseguirá vencer as demais coisas. Por isso que a Bíblia diz, primeiro ponto, o amor. Amor, mas o fruto do Espírito é amor. Abra a tua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 11 em diante. Nós vamos aprender aqui com o apóstolo João. Ele vai falar um pouquinho sobre o amor. E quando se fala do amor, é óbvio que nós olhamos os dois maiores mandamentos, que o primeiro é amar a Deus acima de tudo e de todos, acima da tua, a mesmo de qualquer circunstância. Aleluia. Então, esses dois mandamentos, se cumpre a lei e os profetas. Quando nós conseguirmos, meu irmão, amar a Deus acima de tudo e conseguirmos amar o próximo como a nós mesmos e dar a vida para o nosso irmão, podemos dizer que estamos no caminho certo. Mas enquanto não tiver um sentimento de amor em nosso coração, não tiver um sentimento de compaixão pelo teu irmão, você deve buscar ainda. Aleluia. Nós devemos buscar ainda. Porque a Bíblia diz aqui, vamos lá, 1 João capítulo 3, versículo 11. Todos encontraram? Diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, desde o começo, desde o início. Deus preza, Deus cela pelo amor, pela união, porque Ele é amor. Aleluia. Por isso Ele zela. Ele quer que nós vivamos, meu irmão, com o mesmo coração voltado a Ele. E o apóstolo João, ele começa a citar no versículo 11 dizendo: porque esta é a mensagem, é o recado de Deus que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Aí ele traz aqui: não como Caim, que era do maligno. Não devemos amar como ele, um amor fingido, um amor falso, um amor da boca para fora. A Bíblia diz: não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. Por quê? Por quê? Causa matou, porque as suas obras eram más, e ele seu irmão justas. Versículo 13: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, este permanece na morte. Eu pergunto: se permanece na morte, como que pode andar em viver espírito? É Deus, aleluia, glória a Deus. Se a palavra de Deus está dizendo: aquele que não ama o seu irmão, eu pergunto: quem é o nosso irmão? Vamos fazer como aquele fariseu chegou até Jesus e disse: Senhor, quem é o meu próximo? Ele sabia, ele era um doutor da lei, irmãos. Ele conhecia, mas ele queria pregar Jesus, ele queria saber da parte de Jesus. E Jesus lança uma parábola, meu irmão, a parábola do bom samaritano, e pergunta no final para ele. Aí eu pergunto: quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? E ele ficou sem resposta, porque Jesus foi direto da ferida, irmãos. Jesus contou uma parábola do homem que estava ali, meu irmão, indo na sua viagem, indo pelo seu caminho. Mas a Bíblia diz, Jesus contando, que no meio do caminho vem salteadores, vem ladrões e rouba o dinheiro daquele homem. Além de roubar, maltrata, machuca, meu irmão, quase matou aquele homem. E aquele homem estava no meio do caminho. Diz a palavra, Jesus compara ali. Primeiro Jesus fala: passou o sacerdote, passou ali. Quem é o sacerdote? Uma autoridade espiritual, um pastor nos dias de hoje, um obreiro, um presbítero, um diácono, um obreiro que estava zelando, um obreiro que está pregando a palavra. Quem sabe que esse sacerdote pregava o amor. Mas eu falo, irmão, pregar é muito fácil. É muito fácil, não é? Pregar o amor. O difícil é você viver no teu dia a dia. Muito se fala de amor por aí. Muito se fala amor, amor, amor a Deus, amor a Deus. E o povo não ama a Deus. Como foi a palavra que Deus trouxe para nós esses dias? Estão trocando Jesus, estão abandonando Jesus por um copo de cerveja. Como o povo pode dizer que ama Jesus? Verdade. Estão abandonando Jesus como discípulos abandonaram. Estão abandonando por causa do que? Da luta. Isso não é amor. Quando se ama a Deus, suporta a aprovação. Quando se ama a Deus, meu irmão, mesmo que ele sofra, mesmo que ele chore, mesmo que ele gema, ele não abandona Jesus por nada. Glória a Deus, aleluia. O esposo que no momento do casamento
Eu sei que muitos casamentos hoje, irmãos, é feita aquela cerimônia, amém? E muitas vezes no meio daquela cerimônia, ali, o oficial de justiça ali, que promove o casamento, ou né, o padre da pessoa que está casando na igreja, ou o pastor da igreja evangélica, diz: olha, você ama tua esposa, amo, você promete ser fiel para ela, na alegria e na tristeza, sim, na riqueza e na pobreza, sim, na doença e na saúde, sim, eu vos declaro marido e mulher. Podem beijar a noiva. E ali, a Bíblia diz que prestaremos conta de cada palavra que sai da nossa boca. Ele confessou diante de várias testemunhas: prometo ser fiel a ela, na alegria e na tristeza. Prometo ser fiel a ela, ou prometo ser fiel a ele, na doença e na saúde. Prometo ser fiel a ela, até que a morte nos separe. Prometo ser fiel a ela na riqueza, também na pobreza. E aí, primeira luta, primeira batalha, um já deixa o outro. Pergunto: aonde fica o amor? A Bíblia diz, irmãos, 1 Coríntios 13 em diante, o amor é sofredor, o amor suporta, tudo suporta, o amor tudo espera, o amor é paciente, o amor não arde em ciúmes, o amor é verdadeiro, o amor que vem da parte de Deus, o verdadeiro amor. Então, quando se ama, não é na primeira luta, não é no primeiro problema, porque o esposo está empregado, de repente o esposo fica desempregado, a mulher diz: ah, não vou ficar mais com você. Ou o esposo está trabalhando, acontece um acidente no trabalho, de repente ele fica inválido ali numa cama, e a esposa diz: ah, você não presta mais para nada, procurar outro. Isso é amor? Isso não é amor. Ah, pastor, mas ele falou que amava. Falou, qualquer um fala. Eu lembro, está aqui gravado, aqui, ó. Olha, nós filmamos lá o casamento dele, o casamento dela. Ela falou diante do juiz que seria fiel com ele na doença e na saúde. Olha aí agora, então falou da boca para fora. Sim, porque quando se ama, tudo suporta, tudo espera, tudo sofre. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus. Amém? Amém? Qualquer que aborrece, versículo 14, melhor, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Voltando à parábola do samaritano, aí Jesus fala: então aquele homem estava na beira do caminho, machucado, sangrando, quase morrendo. Passou quem? Sacerdote. Ele olhou, passou de lá, socorreu, ajudou, estendeu as mãos. E depois passou quem? O levita, aquele que cuidava do templo. Os levitas daquela época, além de serem músicos, amém, tocavam instrumento na casa do Senhor, cuidavam da igreja. Os levitas cuidavam do templo, cuidavam das coisas do Senhor do templo. Passou, olhou, viu aquele machucado, também passou de lado. Mas veio aquele homem que, sério, Jesus serviu naquela parte, talvez não tinha uma religião, não tinha nada. Jesus faz 3 comparações: 2 religiosos, 2 que diziam que servia a Deus, 2 que diziam que amavam a Deus e amavam o próximo. Mas esse, quando viu o próximo caído, machucado, passou de longe, não teve misericórdia, não teve compaixão daquela vida. Mas passou aquele que não conhecia, talvez, não sabia.